Chris Pratt vai se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos. Mas para entender como que o Domador de Dinossauros do Jurassic World e o Senhor das Estrelas dos Guardiões da Galáxia vai chegar até o Salão Oval da Casa Branca, primeiro nós vamos ter que entender uma série de conceitos fundamentais para a política e especialmente para a política americana. Mas, primeiramente, antes de tudo, vamos entender que política é ganha pelo candidato mais based, o candidato mais da hora, o candidato mais legal, o candidato que consegue energizar e empolgar a sua base. O livro Murro na Cara, o jeito americano de vencer eleições, apresenta a ideia de que existem dois tipos de candidatos. De um lado, nós temos os candidatos legais, da hora, os basics, que energizam a sua base, conseguem fazer o americano, que não é obrigado a votar, se levantar do seu sofá, pegar uma fila enorme e castar o seu voto. E do outro lado, nós temos os candidatos chatos, os candidatos burocráticos, os candidatos tradicionais. E não existe mais, no século XXI, espaço para esse tipo de candidato. Não existe mais espaço na política americana para um candidato chato. Um partido que lança um candidato como um John McCain, como foi no Partido Republicano na eleição de 2008, está fadado ao fracasso. Está fadado à derrota. Vamos então analisar algumas eleições chaves na história americana para entender melhor esse conceito. Vamos então analisar a última eleição, a de 2024. De um lado, nós tínhamos o Donald Trump, que representando um tough guy, representando, entre aspas, assim, um gangsta. Um cara que fala o que pensa, porra louca, tá pouco se fudendo pra tudo. Ele dá a opinião dele azar. É o cara que toma um tiro e em vez de se cagar todo, vai lá e mostra o sinal de força, como naquela icônica foto, que foi facilmente a foto do ano de 2024. E além do mais, o Trump, ele por anos, por décadas na verdade, ele conseguiu construir uma persona midiática. Ele conseguiu montar um personagem. Ele conseguiu montar o Donald Trump, que representava o quê? O bilionário da hora, que aproveita a vida, que é o sonho americano. Ele era, digamos que eu sou um cara de classe média. Eu sou um cara de classe média, trabalho no meu trabalho blue collar, digamos que eu seja um eletricista, no trabalho manual. A visão que eu ia ter do que é uma pessoa rica ia ser o Donald Trump, o cara da TV, que é dono de cassino, que é dono de hotel. De outro lado, no Partido Democrata, nós tínhamos a Kamala Harris, que agia como uma completa retardada, abria a boca só pra falar merda. E quem em sã consciência vai sair da sua casa pra votar na merda da Kamala Harris? Cara, pra ter noção quão ridícula foi a eleição de 24 pros democratas, a Harris não passou nem pela primária eleitoral. A Harris não passou, não foi escolhida, não foi nem eleita pelos próprios democratas. Eles basicamente entregaram a eleição de bandeja pro Donald Trump. Além da Harris ser uma mentirosa compulsiva, ela falou aquela bosta na televisão, no debate, que não existia nenhum americano em solo estrangeiro, nenhum soldado americano em solo estrangeiro, que é obviamente uma mentira e foi facilmente desmontada. Cara, vamos analisar então a eleição de 2008. 2008, nós tínhamos de um lado Barack Obama, pelo Partido Democrata, representando a esperança de mudança, o Forward Hope. Era esse o slogan do Barack Obama, esperança, pra frente, é o futuro. Enquanto isso, no Partido Republicano, que era o partido vigente, o partido que estava governando, no meio da crise de 2008, no meio de toda a impopularidade que a invasão no Iraque e no Afeganistão geraram, eles lançaram aquele ser mefistofélico, pútrido, que é o John McCain. O McCain, ele é o cara que passou por décadas no Senado,
e defendendo coisas ridículas, guerra no Irã, defendendo toda a agenda neoconservadora do Partido Republicano, defendendo o establishment, defendendo a indústria da guerra. Não deu outra. O resultado da eleição de 2008 foi que o Obama destruiu o John McCain. Venceu por landslide. E era o esperado. Não existe espaço no século XXI para candidatos fracos, para candidatos chatos, que não dão energia para sua base. Além disso, historicamente, toda vez que um político tradicional faz merda no Partido Republicano, a elite do partido traz uma figura midiática para resolver a situação. Vamos então analisar o final dos anos 70 para o Partido Republicano. Eles estavam na merda completa. O Richard Nixon se envolveu no escândalo do Watergate e pateticamente teve que renunciar à presidência da República, sendo o primeiro e o único caso na história americana de um presidente renunciando. Se ouvisse então o presidente Gerald Ford, que, outro detalhe, ninguém votou pela merda do Gerald Ford. O vice do Nixon era um cara chamado Spiro Agnew, que se envolveu em muitos escândalos de corrupção, se fudeu, foi demitido, e o Nixon colocou o Ford no lugar dele. O Ford não recebeu voto nenhum, nem para vice nem para presidente, e virou presidente sem receber um único voto. Que coisa incrível. O Ford então foi lá e deu um perdão presidencial para o Nixon, e ali ele condenou qualquer tipo de reeleição que ele poderia tentar. O Ford então perdeu para o Jimmy Carter, e naquele momento, no meio da década de 70, os Estados Unidos estavam na merda e o Partido Republicano estava acabado. Então, a elite burocrática do Partido Republicano teve que ir atrás de um candidato outsider, de fora de toda essa confusão do Watergate, e que tivesse o mais longe possível disso daí. Então, eles decidiram se aproximar mais do ex-governador da Califórnia, o ator de cinema Ronald Wilson Reagan. Mas para a gente compreender a força que esses caras, que nem o Ronald Reagan, que nem o John Wayne e que nem o Clint Eastwood tinham dentro do Partido Republicano, você vai ter que entender outro conceito fundamental. A gente vai ter que entender como que o faroeste dominou os Estados Unidos e elegeu o presidente da República. $100. And this man's going to collect. He's Jake Cahill, and he lives by bounty law. You don't ever bring him in alive, now do you, Jake? Not when there's 3 of them and 1 of me. Antes de existir os influencers digitais, quem dominava a opinião pública era quem estava ligado à grande mídia. Aí viriam artistas tradicionais de música e, é claro, os mais poderosos nesse quesito, atores de cinema. Se hoje um youtuber que nem o Logan Paul e um podcaster que nem o Joe Rogan foram os principais responsáveis por fazer o homem da geração Z migrar, que era historicamente alinhado com o Partido Democrata, e ir pro trumpismo, na época quem ditava isso eram os atores de cinema. Os jovens votavam em quem a mídia mandasse, em quem fosse o mais da hora, que tivesse sendo apoiado por pessoas based. Vejamos a eleição de 60, por exemplo. John Kennedy contra Richard Nixon. O Kennedy, ele foi apoiado pelo Frank Sinatra, ele foi apoiado pela Marilyn Monroe, ele foi apoiado pelo Paul Newman, por toda a elite de Hollywood e da música da época. E o Kennedy, por si só, ele era uma figura que energizava muito mais do que o vice-presidente, que era o Nixon. O Eisenhower, que era o presidente, ele era um cara que tinha uma energia muito forte em si mesmo. Ele era um cara que movimentava as massas. Porra, o cara foi o herói da Segunda Guerra Mundial. Ele era o rockstar antes do rockstar acontecer. Só que o Nixon não tinha esse mesmo apelo. Pode ver que no debate presidencial, que foi o primeiro debate televisionado da história entre o Kennedy e o Nixon foi patético, foi horroroso. Não nas ideias. Não nas ideias. Na estética. O Nixon, ele suou, gaguejou, e o Kennedy, na sua postura parecendo um galã de Hollywood, um herói do cinema, conseguiu destruir o Nixon no debate televisionado. No debate de rádio,
O pessoal disse que foi meio empatado minha situação, porque não tinha imagem para alterar. Mas enfim, a maioria que assistiu o debate viu pela TV, Nixon se fudeu, Kennedy virou presidente. Os republicanos, durante décadas, tentaram fazer com que o John Wayne fosse o presidenciável deles. O John Wayne que sempre respeitou aquela frase atemporal, não é mesmo? Que quem não deve, não teme. Só que como nosso querido John devia pra cacete, o John Wayne ele era cheio de escândalos em sua vida pessoal, além de uma polêmica muito grande, por ter feito uma maracutaia aqui, uma maracutaia ali, para escapar da convocação para a Segunda Guerra Mundial. Enquanto o John Wayne fazia filmes de cinema, como se ele fosse um herói, como se fosse um soldado, incentivando você a ir para a guerra, ele fugiu da convocação. John Wayne, que era, sem sombra de dúvidas, o maior ator de faroeste, o maior ator do século XX da história dos Estados Unidos, o John Wayne foi muito importante para definir o que é um americano e para formar uma cultura americana. O John Wayne, sem sombra de dúvidas, foi fundamental para isso. Ele é o cara que criou o estereótipo do cowboy, basicamente. E o John Wayne, se ele tivesse sido candidato, ele teria basicamente destroçado qualquer um que os democratas mandassem. Inclusive, o George Wallace, que foi o candidato segregacionista na eleição de 68, ele tentou desesperadamente botar o John Wayne de vice. E se o John Wayne tivesse aceitado ser vice de George Wallace, meu Deus, a história teria sido completamente diferente. Voltando para o Reagan, após o desastre do Watergate, os republicanos acharam seu cowboy. Mas o Reagan, ele não era esse ator top A que o John Wayne era. O Reagan, ele era um cara de filmes B, focado mais na televisão, e que já tinha uma experiência na administração pública, como governador da Califórnia. Mesmo sendo já velho para os padrões dos anos 80, o Reagan surgiu como um salvador para o eleitor republicano, que estava desesperado por uma alternativa que empolgasse mais que o Gerald Ford e que o Bush pai, que estava concorrendo nas primárias contra o Ronald Reagan. O Reagan passava uma mensagem bem interessante. Enquanto o Bush e o Ford faziam seus discursos, que seriam uma excelente cura para a insônia, o Reagan passava uma mensagem muito mais simples. Campaign 80. Which message will resonate with voters? Let's talk better mileage. Go the bastards. Mas agora que você já entendeu o papel e a importância que a mídia e Hollywood teve na política americana, está na hora de você entender por que caras que nem o Chris Pratt podem frear o avanço do extremismo da geração Z. Por que o Chris Pratt vai ser usado para frear esse extremismo? Bom, para isso nós vamos ter que conhecer outro cara fundamental nessa história. Para isso, nós vamos ter que conhecer Nick Fuentes. Polêmico, carismático, reacionário e autista são algumas das características que a gente pode usar para definir o Nick Fuentes. Após um furry antifascista retardado matar o Charles Kirk no mês passado, o influencer expulso de diversas redes sociais e apresentador do programa America First, Nicholas J. Fuentes, se tornou o maior influenciador da direita americana. E na geração Z ele é facilmente um dos maiores influenciadores dos Estados Unidos de maneira geral. Enquanto os membros moderados da direita possuem uma devoção quase que sagrada para com o Estado de Israel e a herança política do neoconservadorismo do presidente Ronald Reagan, Nick Fuentes abertamente critica os judeus e qualquer coisa que se assemelhe ao legado do presidente Reagan. Nick Fuentes, quando é chamado extremista, abraça esse título. Nick Fuentes argumenta abertamente por uma monarquia teocrática católica. Esse discurso autêntico era tudo que uma legião de jovens da geração Z estavam procurando, principalmente nos Estados Unidos. Mas a velha guarda da direita sente repulsa por esses jovens, por este extremismo,
que com certeza vai destruir o status quo vigente, tanto do Partido Democrata e tanto do Partido Republicano. Para entender onde o Chris Pratt entra nisso tudo, vamos voltar para a eleição presidencial de 2000. Al Gore contra George Bush. Do lado social e liberal da força, os democratas lançavam o vice-presidente Al Gore como seu campeão, focando no ambientalismo e no futuro tecnológico, enquanto os republicanos se apegavam na figura do filho do ex-presidente e governador do Texas, George Bush, que pregava por uma volta aos valores tradicionais da América, querendo romper com o progressismo da era Clinton. Só que nenhum desses candidatos conseguiam energizar o seu público para ter já um vencedor definido nessa eleição. Tanto é que você que conhece um pouco da história americana deve saber que a eleição de 2000 foi a eleição mais apertada do século. No meio disso tudo, o Partido da Reforma, encabeçado pelo bilionário Ross Perot, que já havia feito 2 campanhas presidenciais, em 92 e em 96, decidiram que tinha um espaço aberto para um novo candidato. Pat Buchanan se lançou candidato como um reacionário, seguindo uma linha parecida com a do Nick Fuentes. No meio disso tudo, a elite do Partido Republicano, que já tinha aprendido com a situação do Ross Perot. O que aconteceu na situação do Ross Perot? Em resumo bem breve, Bush pai estava tentando se reeleger contra o Bill Clinton, candidato democrata. Ross Perot lançou seu chapéu, se candidatou a presidente dos Estados Unidos, tirou 20% dos votos, só que esses eleitores eram eleitores do Bush. Isso garantiu a vitória do Clinton. Para impedir que isso acontecesse novamente, o maquiavélico e marqueteiro Roger Stone, a pedido dos cabeças do Partido Republicano, convenceu o empresário Donald Trump a se candidatar nas prévias do Partido da Reforma. E Trump destruiu a carreira política do Pat Buchanan. Trump e Roger Stone fizeram uma campanha extremamente agressiva, chamando Buchanan de nazista e por aí vai. Quando ficou óbvio que o Trump iria ganhar a indicação do Partido da Reforma, ele simplesmente pulou fora da disputa eleitoral. Só que naquele momento não existia mais nada que o Buchanan pudesse fazer para salvar sua candidatura. Já tinha ido tudo por água abaixo. O Trump e o Roger Stone, a pedido dos cabeças do Partido Republicano, destruíram a ala reacionária da direita, garantindo assim a vitória do neoconservador George Bush, que era mais moderado e atendia esses pedidos de Israel, atendiam o pessoal da indústria da guerra, atendiam essa ala mais tradicional da direita americana. Agora vamos entender o seguinte: quando a era Trump acabar, o vácuo de poder que vai surgir no Partido Republicano vai ter a necessidade de ser preenchido por um candidato que empolgue as massas e principalmente os homens da geração Z. E esse cara com certeza não é o vice-presidente Vance, que é obviamente um golem dos bilionários oligarcas da tecnologia, totalmente fabricado e artificial. E nem o secretário de Estado, Marco Rubio. Vai ser, obviamente, um cara outsider, que consiga energizar essa base. Aí entra o Nick Fuentes. Só que não vão deixar o Nick Fuentes se tornar presidente. Não vão deixar este maluco da geração Z, extremista, reacionário, assumir o poder nos Estados Unidos. Para isso, as elites vão precisar de um rosto novo, um rosto outsider, e conhecido pela geração Z para bater de frente contra este campeão. E este cara vai ser o Chris Pratt. O Senhor das Estrelas é atualmente o ator de cinema top A que consegue conversar tanto com os moderados e tanto com a geração Z extremista. Seu discurso cristão e sua postura antipoliticamente correto torna ele o candidato ideal para o sistema. Além de que o Chris ele é muito bem posicionado na sociedade americana. Eu não sei se você sabe, mas Chris Pratt ele é casado com Katherine Schwarzenegger, a filha do ator de cinema e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger.
E tem mais para fechar o combo pro Chris Pratt. A Catherine, ela também é da dinastia Kennedy, ela é da família Kennedy. Ou seja, o Chris, ele tá muito bem posicionado por questão familiar, ou por questão de sangue, tanto com os republicanos, da ala neocon, porque o Schwarzenegger, quando ele foi candidato a governador em 2003, ele foi basicamente um fantoche dessa ala neoconservadora. Ele foi o rosto midiático para fazer a Califórnia virar republicana em questões estaduais. O Schwarzenegger ele é muito próximo dos Bushes e de toda essa ala tradicional do partido. Inclusive, um dos planos para o pessoal lá em 2010 era fazer o quê? Passar a emenda Arnold, que ia ser o quê? A permissão para estrangeiros, imigrantes, poderem serem candidatos a presidente dos Estados Unidos. O que seria uma jogada interessante, porque se o Arnold tivesse a possibilidade de ser candidato, não teria existido a era Trump. Quem ainda mandaria no partido seria esses manda-chuvas clássicos, dos Bushes, do Reagan e por aí vai. No último ano, o Chris basicamente destruiu a própria carreira nos grandes estúdios de cinema de Hollywood. Ele se manteve neutro na eleição de 2024, o que foi basicamente um sinal de apoio ao Donald Trump. Ele se declarou abertamente cristão, condenou o ataque terrorista contra o Charles Kirk. O Senhor das Estrelas ele não é retardado. Ele sabe o que vai acontecer com a carreira dele, agora que ele claramente se posicionou na direita conservadora. Ele não iria tomar essas decisões polêmicas todas sem um plano. A única coisa que pode impedir o avanço de um Nick Fuentes é um novo Ronald Reagan. Se nós compararmos a biografia do Ronald Reagan, de Bill O'Reilly, com essas jogadas do Chris Pratt, nós vamos encontrar diversas semelhanças. Porque o Reagan também começou como moderado, democrata, inclusive tentou se filiar ao Partido Comunista, e sempre do lado da Beautiful People, do lado tradicional, e foi lentamente mudando para o Partido Republicano até virar presidente. Só que dessa vez, ao invés do faroeste chegar ao Salão Oval da Casa Branca, teremos um herói de quadrinhos na presidência da República. Claro, sendo financiado por essa mesma elite que governa os Estados Unidos há décadas. Chris Pratt presidente é um sinal de estabilidade, mas não de mudança. E será que é isso que a geração Z quer? Estabilidade? Em vez de uma mudança? Em vez de reconquistar o passado glorioso que os Estados Unidos já teve? Ou melhor, reconquistar o passado glorioso. Se você chegou até aqui, por favor, curta, se inscreva, compartilhe. Meu Pix estará na descrição do vídeo para qualquer valor que você quiser me mandar para eu poder continuar na luta aqui no canal. Também deixarei algumas fontes na descrição caso você se interessou pelo assunto e queira ler mais. Eu sou Arthur Soares e até mais.